Olá! O Academia de hoje fala sobre o nascimento do direito a partir da sociedade. O direito achado na rua, que nasce dos movimentos sociais. E o estudo é do doutor em Direito José Geraldo de Souza. Direito como liberdade, o direito achado na rua. Experiências populares emancipatórias de criação do direito. Tese de doutorado apresentada à banca examinadora como requisito parcial para obtenção do grau de doutor em Direito pela Faculdade de Direito da UNB. Orientador, professor doutor Luiz Alberto Arata. Para participar do debate, convidamos Menelik de Carvalho Neto, doutor em Direito e professor da Universidade de Brasília, e o desembargador federal e doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, Neviton Guedes. Aos senhores, muito obrigada aqui pela presença, doutor. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutor Neviton. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. E agora nós vamos entender um pouco melhor do estudo. A tese apresentada não limita o nascimento do direito à elaboração das normas feitas por um dos poderes da República. O direito pode ser achado no seio da própria sociedade por meio da cultura, da cidadania e da participação democrática. O trabalho apresenta a possibilidade transformadora de o direito ser achado na rua, ou seja, nos espaços públicos a partir dos movimentos sociais. Doutor José, muito obrigada aqui pela sua presença no Academia. Olá, Mariana. Queria cumprimentar a você, aos telespectadores e aos companheiros de debate hoje, professor Menelik e desembargador Neviton. Perfeito. Bom, doutor, queria começar a falar sobre esse tema tão interessante, sabendo um pouquinho uma curiosidade, né? Como que surgiu essa vontade de estudar e fazer uma tese sobre o direito achado na rua? São duas condições que levam a isso. Uma de natureza política, social, outra de natureza teórica. A de natureza política, social, é a atenção que todo estudante, todo pesquisador, todo operador de direito tem para o fato de que a sua fonte, a sua origem é fundamental para a sua compreensão, para a sua aplicação. E neste caso, a origem é sempre social. No bom resumo que foi feito para apresentar o trabalho, se diz exatamente isso, que o espaço público, as lutas sociais, os processos de interação social, os conflitos, são a matéria-prima da emergência dos direitos. É claro que a rua entendida é uma metáfora. Sim. Não é? E hoje estamos vendo que não é tão metáfora assim. Não porque, é tão distante, a gente vive isso. A gente vive a efervescência das movimentações, dos protagonismos, das reivindicações, das palavras de ordem, da pressão para transformar a realidade e dar a ela contornos de regulação. Essa é a condição social. As fontes do direito sempre foram orientadas pelo reconhecimento de que o processo político é que produz. Essa é a razão política. A razão teórica é a discussão sobre como se fundamenta o reconhecimento do direito enquanto resultante deste processo. As teorias que tratam disso, no caso do direito achado na rua, a referência teórica é esse entendimento de que o direito não é criado pelo Estado, pelas instituições. O Estado, as instituições são mediadores, no máximo declaram o direito. O direito é realmente criado na sociedade. Todo direito nasce na sociedade, como expectativa de sociabilidade, como reciprocidade que se constituem nesse processo, e a partir daí se institucionalizam em diferentes mediações, incluindo aquelas que, como, por exemplo, o Estado, que é historicamente recente. Nós temos 200 anos de história de Estado. Até aí, as formas institucionais eram outras. E as instituições, então, cumprem esse papel, tradutor, mediador, né, que está na base do trabalho de reconhecimento e de aplicação. E qual foi a metodologia usada?
A metodologia foi a aproximação sociológica do problema, né? Quer dizer, como também você colocou no resumo, o conhecimento não derivado da leitura formal dos códigos, né? Mas pela aproximação sociológica para além deles, né? O que está por trás deles, né? E que tem a ver exatamente com a atitude de pesquisa, que é, como lembra o próprio orientador do Dr. Névito aqui presente, o professor Canutilho, poder abrir-se a outros modos de consideração do direito. Claro, pela aproximação sociológica, abrindo-se a teorias de sociedade e a teorias de justiça. Agora, também dialogando com os movimentos sociais. O direito achado na rua dialoga com os movimentos sociais diretamente a partir das suas reivindicações, seus panfletos, suas manifestações, suas assembleias, e com as assessorias jurídicas que traduzem no espaço institucional a qualificação das suas demandas. E o senhor separou para a gente alguns livros, né, que ajudaram nesse processo para fazer essa tese. Vamos conferir então quais são. O que é Direito, de Roberto Lira Filho, editora brasiliense. A Crítica da Razão Indolente, de Boaventura de Souza Santos, Cortez Editora. E a sua tese de doutorado deu origem a um livro também, o Direito como Liberdade, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os capítulos que discorrem aqui no livro. Direito como Liberdade, o direito achado na rua. Os capítulos. De um lado, recuperar esse processo a que me referi, fazer o balanço das teorias políticas e das teorias de justiça. Situar o tema do pluralismo como uma hipótese sociológica de referência. E se valer dos fundamentos do diálogo entre o conhecimento, a universidade, a ciência e as práticas dos movimentos sociais. Desse diálogo, extrair as experiências concretas de realização de direito. Por exemplo, direitos que são pré-legislativos, que são contra-legislativos, né, que são além do que está propriamente legislado, mas que têm que ser percebidos na medida em que eles traduzam essas referências de legitimação. Senão, qualquer norma vale como direito, e a gente sabe que não é assim. Doutor José, então agora nós abrimos espaço para o senhor apresentar a tese, fica à vontade. Em parte, eu já antecipei algo do conteúdo da tese. Para explicitar mais o alcance que ela se propõe, eu queria lembrar que ela é resultado de um tempo em que tivemos, de um lado, no espaço universitário e no espaço da construção do direito, né, uma tensão crítica muito grande entre modelos de racionalidade, a rejeição ao paradigma do positivismo legalista como empobrecedor do conhecimento do direito, e os fundamentos que eu aqui expressei abriram espaço para pensar o direito de um outro modo. Em parte também pelas condições da nossa sociedade. Um longo período de autoritarismo, de restrição de liberdades, e, por conseguinte, uma mobilização dos operadores de direito no sentido de recuperar a dimensão emancipatória do jurídico. E, afinal, depois de caracterizar os movimentos sociais como protagonistas do jurídico, na rua, usando essa metáfora, que é a metáfora do espaço público, o escritor Marshall Berman lembra a rua para dizer assim, é ali onde, nos seus encontros e desencontros, reivindicando direitos, liberdade, cidadania, a multidão se transforma em povo. É nesse sentido. E aí, colocar no trabalho um pouco do diálogo que esses anos representaram. Que diálogo é esse? Com os movimentos sociais e suas assessorias jurídicas, mapear, identificar, catalogar as demandas de direito emergentes desse processo
e lhe dá sustentação teórica. A tese é isso. E quero dizer que ela é o coroamento de um trabalho que esse diálogo proporcionou, que foi a criação na Universidade de Brasília de um programa de qualificação jurídica dessa relação, constituído numa série que hoje vai para o seu 7º volume, chamado O Direito Achado na Rua, que começa com a introdução crítica ao direito, que prossegue com a introdução crítica ao direito do trabalho, que segue com a introdução crítica ao direito agrário, ao direito à saúde, ao direito das mulheres, a uma edição em espanhol para o continente do direito à saúde e agora com um volume sobre justiça de transição. Esse trabalho todo mapeou direitos. O nosso trabalho é situar esses direitos e apresentá-los como uma dimensão legitimável para ser colocada no plano da política, as políticas judiciárias, as políticas legislativas, e no plano da aplicação, o diálogo entre as demandas jurídicas dos movimentos sociais e as lutas por reconhecimento, inclusive no campo da atividade jurisdicional. Quer dizer, para aplicar o direito, não basta considerar a lei, tem que levar em conta os princípios e a função social que ela tem que realizar. Quer dizer, abrir espaço para uma atividade contínua e criativa dos direitos. Isso é a tese. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua explicação. E a gente faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos debater a tese de hoje aqui no Academia. O Academia está de volta e hoje estamos apresentando a tese de José Geraldo de Souza. O estudo fala do direito criado na sociedade, o direito que nasce das ruas. Para você entender melhor o tema, confira agora a indicação de pesquisa sobre o assunto. O direito dos oprimidos, tese de Boaventura de Souza Santos. A descoberta de novos saberes para a democratização do direito e da sociedade. Dissertação de Fábio Costa Moraes de Sá e Silva. A titularidade de direitos em perspectiva emancipatória. Dissertação de Mauro de Almeida Noleto. Vamos começar então o nosso debate, doutor Menelik. Por favor, sua pergunta. Com prazer, Marina. Professor Zé Geraldo, o livro é extremamente instigante, a tese só poderia ser feita por alguém com uma trajetória bastante especial. O direito achado na rua envolve exatamente a aposta na possibilidade de revisão da linha da ditadura, da visão estreita da ditadura e desemboca, acredito, num pluralismo jurídico. Eu queria que o senhor explorasse um pouco essa ideia para nós, presente em todo o texto, da ideia do pluralismo jurídico. Eu não focalizaria tanto na questão da ditadura, embora ela exacerbe as relações, tornando mais explícito isso que está no centro da sua questão. Na tese, o tema é histórico e contínuo, mas as ditaduras têm esse condão, porque fecham o espaço da política, elas acabam negando a realidade do próprio direito. Tanto assim que, no contexto da nossa passagem do autoritarismo para a democracia, ainda em curso, nós vivenciamos isso em pelo menos 3 aspectos que têm a ver com o tema que suscita. Primeiro, o fato de que a negação da política obrigou a recuperar o protagonismo dos sujeitos, uma vez que, pela exacerbação da ditadura, esse protagonismo era criminalizado. Não é? Com a anistia, com a luta por reconhecimento da legitimidade da ação política, as novas formas dão juridicidade a essas condutas. Na ditadura, a questão da história desenfoca o sentido de reconhecimento do processo social, porque com elas, e pense, por exemplo, na memória e na verdade, né,
a história oficial, né, acaba negando isso que é a condição de ação política que modifica as instituições. E a Constituinte, que é onde está o nosso grande problema, porque foi ela que permitiu a mediação política para sair do Estado autoritário para a democracia. E a Constituição, que é resultado, é uma expressão do reconhecimento do pluralismo. Porque, primeiro, repõe com a democracia participativa e não apenas a representativa o sujeito social como o criador de direito, todo o poder emana do povo que o exerce diretamente e, ao mesmo tempo, torna a Constituição uma obra aberta para ser realizada para além dela, uma vez que ela faz um elenco de direitos, mas lembra que, pluralisticamente, há muitos outros que precisam emergir e que não estão contidos no elenco. Doutor Névito, por gentileza, sua pergunta. Naturalmente, o direito, professor José Geraldo, é, como o senhor disse, algo muito mais complexo e mais vasto que o direito posto pelo Estado. Aliás, o próprio direito posto pelo Estado, ele tem um longo caminho até se transformar numa norma, numa lei, numa proposição jurídica. O próprio Kelsen não recusaria essa ideia. Kelsen, como papa do positivismo, nunca recusou a ideia de que o direito era mais que a norma. Mas ele fez um corte epistemológico e disse, eu quero estudar isso. Em síntese, o seu corte é menos substancial e mais metodológico, epistemológico. A questão que eu coloco é o seguinte, tentando articular essa visão positivista do direito concentrado na norma, com esse retorno do direito à realidade que é proposta pelo senhor, como é que se articula a sua proposta com o direito estatal, que eu tenho certeza, tive a oportunidade de constatar isso, não é recusado como movimento de juridicidade e direito, como alguma crítica injusta tem sido dirigida a essa proposta do direito achado na rua. A ideia de um direito na rua e que valorize o protagonismo criador do jurídico pelos movimentos sociais não significa aliená-los de atuação no campo das instituições. O Estado não é uma abstração, é uma construção também da sociedade. E o social não cria só o direito, cria também o Estado, né? O que esse processo faz é recuperar o Estado para a dimensão de responsabilidade dos próprios movimentos sociais, o que a ideia de democracia participativa representa. E que não é algo que dirija apenas, vamos dizer assim, chamado ao executivo, também ao legislativo e também ao judiciário. Veja que o Supremo realiza audiências públicas para dialogar com os movimentos sociais em questões que escapam o julgamento exclusivo de um especialista, que seja este um magistrado ou um advogado, né? Então, o primeiro ponto, a meu ver, é recuperar a dimensão democrática e participativa que deve se constituir no espaço do Estado, né? Para desprivatizá-lo, para descolá-lo, retomá-lo da apropriação possessiva que classes sociais fizeram, que elites sociais fizeram ou que segmentos sociais fizeram, né? Falando em termos weberianos. Daí a importância de que também no espaço do Estado se abram campos, né, esferas para esta discussão. Não por acaso, recentemente, se procurou criar todo um sistema de participação social, criar não, institucionalizar, porque ele já é real, é parte da política, né? E se não for feito isso, aquilo que é o jurídico apenas reduzido ao formal, que é o político apenas reduzido ao estatal, que é o conhecimento apenas reduzido a um modo de conhecer, a gente perde a perspectiva ampla, interdisciplinar, complexa desses processos. Perfeito, obrigada, professor. Tormenili, que temos tempo para mais uma perguntinha, se eu gostaria de fazer mais alguma consideração? Ah, claro, Mariana. Eu gostaria muito que o Zé Geraldo explorasse um pouco a ideia de humanismo presente na proposta.
como ela entra, ela se articula com a própria noção de democracia e com toda essa trajetória complexa, Zé, de articular ensino, pesquisa, extensão. Como é que também ela passa para essas 3 dimensões? O primeiro âmbito, que é o núcleo humanista da proposta, é de que o direito achado na rua é uma construção do humano. Porque, na nossa experiência histórica, o humano teve que ser construído. A gente tinha uma Constituição liberal fundada na teoria dos direitos humanos em 1824, mantendo um sistema escravocrata, o que fazia com que o trabalhador não fosse gente, fosse coisa. Você podia comprar, vender, usar, fruir e abusar. Nós somos herdeiros de uma experiência colonial. Os nossos ancestrais autóctones foram chamados de bárbaros, de bestas, de feras, de selvagens. Foi preciso uma bula do Papa Paulo III para dizer que índio é gente. Então, o centro do direito achado na rua é um humanismo. Nesse sentido, que a condição da humanidade é uma tarefa, não é um dado, não é um dom. E esse processo só pode ser reivindicado pelos que estão de fora, pelos excluídos, pelos... Por que o 1º de maio é o Dia do Trabalho? Por que o 8 de março é o Dia da Mulher? Pensemos nessas questões. Não é porque se celebra algo, é porque se construiu o reconhecimento pleno, humanizante da luta histórica de ampliação da subjetividade, inclusive jurídica. Gostaria de citar também um exemplo para quem está em casa entender melhor. O direito trabalhista, ele vem muito dessa sindicalização, né? O senhor acha que é um bom exemplo? Perfeito, porque ele traduz em amplo sentido toda essa experiência. De um lado, trazer para o campo do humano o trabalho que era feito pelo não humano, o escravo, né? Depois, construir a dimensão de que o direito, inclusive o direito do trabalho, é um horizonte filosófico. Todo direito ou é direito do trabalho ou não é direito. Então, o direito do trabalho é aí exatamente onde, a partir do núcleo originário de produção e de reprodução da existência social, a riqueza é produzida e reivindica estratégias legítimas de distribuição. Bom, infelizmente, o nosso programa então chega ao fim. Doutor José, muito obrigada pela sua presença, pelas suas explicações aqui no Academia. Muito obrigado a você, Mariana, à TV Justiça, ao programa Academia e a estes que são meus mestres e que estão aqui abrilhantando e dando sentido ao nosso trabalho. Foi um ótimo debate. Obrigada, doutor Menelik. Obrigado, Mariana. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, e você também pode ter sua tese ou dissertação debatida aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia, é só acessar o endereço que vai aparecer na sua tela, tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana.